O nosso Mengão de hoje. Nação, e eu já começo o vídeo contando para vocês que a Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro autorizam volta de público aos estádios, isso mesmo. Nesta quarta-feira, dia 13, novas regras contra a Covid-19 foram publicadas de forma conjunta entre as Secretarias de Saúde do Estado e do município do Rio de Janeiro. Em meio a isso, ficou decidido que a presença de público nos estádios de futebol está liberada. E dentre as medidas de segurança adotadas para que o torcedor volte a frequentar os estádios está a redução da capacidade das arquibancadas. A ideia é que a ocupação máxima seja de 10%, no entanto, tudo dependerá da divulgação da classificação de risco para o novo coronavírus da região, disponibilizada toda sexta-feira pelo município do Rio. E segundo o G1, se a região onde o estádio fica localizado estiver em risco moderado, as arquibancadas poderão receber até 20% da capacidade e manter afastamento de 2 metros entre os torcedores. E se o risco estiver alto, somente 10% com 3 metros de distância para cada um. Por fim, caso o risco seja muito alto, o público será vetado e não poderá entrar no estádio. Outra decisão, também referente à presença do público, é a liberação do consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Segundo as novas regras, a venda será autorizada, entretanto, o torcedor só poderá beber quando estiver em seu próprio assento. Além disso, o controle dos portões será rígido para evitar aglomerações na entrada e na saída dos estádios. Cabe ressaltar que no estado do Rio de Janeiro, o último jogo com a presença de público foi no dia 11 de março, quando o Flamengo encarou o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Na ocasião, o mais querido venceu o duelo por 3-0. Mas e aí, nação? Vocês é a favor da volta do público aos estádios? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. Nação, então já mudando de assunto, com uma possível volta ao Flamengo, Renier perde espaço no Borussia e empresário tenta tirar o atleta do clube. As categorias de base do Flamengo já revelaram inúmeros craques para o Brasil e para o mundo, e recentemente, as joias do mais querido, como Vinícius Júnior, Paquetá e Renier, renderam bons frutos ao clube dentro e fora das 4 linhas. Porém, o terceiro não vive boa situação na Europa, visto que o jornal espanhol as informou que o staff do atleta já procura novo clube. A insatisfação vem do fato de que o jovem meio-atacante não vem sendo utilizado na equipe alemã, que vive outras prioridades. E logo que chegou ao Real Madrid, Renier foi emprestado ao Borussia da Alemanha para adquirir experiência e ritmo. Essa tática é muito comum no velho continente, que tende a preparar melhor os seus atletas para situações de pressão. Porém, o ex-jogador do Mengão ainda não obteve sucesso no clube alemão, visto que disputou apenas 8 partidas e todas foram como suplente. No geral, o jogador esteve em campo por apenas 136 minutos e não balançou as redes nenhuma vez. Curiosamente, um companheiro de time passou pela mesma situação que a cria do Ninho. O japonês Taki Kubo também não ganhou espaço no Vila Real da Espanha e teve de ser emprestado novamente, e dessa vez para o Getafe. Porém, isso não é um indicativo da maneira como o Real Madrid trata os atletas mais jovens e nem outros clubes. Um exemplo disso é Vinícius Júnior, que chegou a figurar na equipe B do clube espanhol, mas sempre esteve nos planos de Florentino Pérez. O jovem Renier chegou ao Flamengo no ano de 2014 e, com grandes expectativas, o meio-atacante sempre foi tratado como uma joia, já que participava de categorias acima de sua idade. E mais amadurecido, em 2019, o atleta começou a ser utilizado no profissional com apenas 17 anos. Influenciado pela genialidade de Jorge Jesus, Renier virou uma espécie de talismã do grupo e não decepcionou, marcando 6 gols com manto sagrado. Ao todo, foram 14 partidas disputadas e 2 canecos, o do Brasileirão e da Copa Libertadores. Mas e aí, nação, na sua opinião, Renier Jesus seria bem-vindo de volta no Flamengo? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês também. Nação, e já outra informação, em enquete,
65,5% dos torcedores são favoráveis à contratação de Renato Gaúcho pelo Flamengo. Neste último domingo, dia 10, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2-0 e chegou à terceira partida sem vencer no Campeonato Brasileiro. E com o baixo aproveitamento de Rogério Ceni à frente do mais querido, com apenas 44,4%, o nome de Renato Gaúcho tomou conta das redes sociais e dividiu opiniões entre a nação rubro-negra. Isso porque surgiram notícias sobre um possível interesse do clube na contratação do atual treinador do Grêmio. Em meio a isso, a coluna do Fla elaborou uma enquete para saber a opinião do torcedor rubro-negro. A pergunta era: você é a favor da contratação de Renato Gaúcho? E 22.998 pessoas participaram. Dentre elas, 65,5% aceitariam o técnico no Mengão. O restante, 34,5%, votou que não gostaria que o atual comandante do time gaúcho assumisse o Flamengo. Nação, e o técnico Rogério Ceni chegou ao Mengão em meados de novembro após a demissão de Domenech Torren. Entretanto, mesmo com pouco tempo à frente do Flamengo, o treinador tem o menor aproveitamento dos últimos 5 técnicos do mais querido. Até então, o atual comandante tem 12 jogos pelo Flamengo, sendo apenas 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ainda com o respaldo da diretoria rubro-negra, Rogério Ceni segue no comando do Flamengo. Tentando reabilitar a equipe no Brasileirão, o técnico prepara o elenco para o duelo contra o Goiás nesta próxima segunda-feira, dia 18, pela 30ª rodada da competição. Mas e aí, nação, vocês também concordam que Renato Gaúcho seria um bom nome para assumir o Mengão? Quero ler aqui nos comentários do vídeo a opinião de vocês também. Bom, meus amigos rubro-negros, nação mais querida do Brasil, então essas foram todas as